Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Adriana Freitas, Saúde e Desenvolvimento Humano. Essa é a Semana Novembro Azul, com convidados especiais aqui no canal. Nós estamos trabalhando o tema da saúde masculina e para falar sobre a saúde masculina, eu convidei alguns amigos que são da área, né, da terapia, e para, na figura masculina mesmo, poder falar desse ponto de vista também para a gente. E hoje a gente tem o nosso convidado especial, que é o Rodolfo Costa. O Rodolfo, gente, a gente tem uma origem de ser muito próxima, né? A nossa família lá do interior de Divinópolis, a nossa família morava próxima, eu conheci os pais do Rodolfo, a mãe do Rodolfo foi minha professora de química, então a gente tem uma longa data aí de história, né, das conexões, e é com muito carinho que eu recebo você aqui, Rodolfo, quero agradecer a sua presença no canal, né, de você vir participar para falar da sua experiência, do seu trabalho, né, para que possa acrescentar aí para nós, mulheres, para os homens também, sobre a saúde masculina. Então, quero começar, Rodolfo, pedindo para você se apresentar, falar da sua experiência, do seu trabalho, né, para que a gente possa ser a primeira vez que a gente faz live juntos e para as pessoas te conhecerem aqui no canal, saberem, né, do seu trabalho também. Então, passo a palavra para você. Tá ótimo, muito obrigado, Adriana, pela recepção carinhosa, de fato. E também fico feliz com essa oportunidade de poder, juntos aqui na internet, no YouTube, poder trazer conhecimento para o pessoal e agradecer mesmo esse convite, né? Que eu acho que é um tema pertinente e uma oportunidade boa de somar aí na vida de todo mundo que está acompanhando o seu trabalho, que está ótimo aqui nas redes. E a minha história começa lá em Divinópolis mesmo, assim, é esse processo de busca, né? Eu tenho um tio lá que fundou um instituto, acredito que você também chegou a participar do Instituto para a Humanização do Homem e da Mulher, que é o Dr. Luiz Carlos, e assim, dentro dessa criação dele, dessa proposta desse instituto, a minha mãe frequentava, e eu comecei ali na adolescência a participar dos encontros que tinham, e sempre, na época, era algo bem voltado para o Enneagrama, talvez aí, não sei quem já está assistindo, se souber do Enneagrama, pode até comentar aí se conhece alguma coisa e tudo, mas foi o primeiro contato assim com o autoconhecimento que eu tive e que eu comecei a achar curioso e interessante, sabe, Adriana, assim, essa questão de, e aí, então a gente, na verdade, nossos comportamentos pode ter algum tipo de influência, até que parte eu estou consciente do que eu estou fazendo, o que eu escolho é por minha vontade e liberdade, ou é um padrão que eu sigo, que é um padrão de comportamento que por algum motivo eu tenho. E aí foi muito significativo para mim ali aquele começo, foi a influência para eu pensar em fazer psicologia. Na época eu ficava em dúvida entre filosofia, porque eu adoro dar umas devaneadas assim, filosofar, e a psicologia. E eu acabei escolhendo a psicologia. E dentro da psicologia, como eu já vinha desse instituto, eu fui me interessando muito pela parte mais da ação dentro da psicologia. Então eu sentia falta de uma psicologia mais ativa, vamos dizer assim, né? E o psicodrama me trouxe muito esse respaldo, que foi onde eu comecei a fazer a pós-graduação. Ainda cursando a psicologia, naquela época você podia fazer no final do curso, a pós em psicodrama. E aí eu me interessei por esse universo de representação dramática, de como é que a gente pode, com as técnicas teatrais, apoiar as pessoas, né? No caso, eu fui vivenciar esse processo em mim, também lá no Instituto, teve uma jornada de psicodrama. Então, por ali eu fui começando realmente a pesquisar assuntos de desenvolvimento humano, mas por um viés mais prático, que era o que me chamava atenção. E aí isso me levou a percorrer esse caminho de buscas pelo teatro. Aí eu fiz Teatro do Oprimido, ainda na universidade também, fizemos a primeira Mostra Mineira de Teatro do Oprimido, que é interessantíssimo.
essa capacidade de escutar as histórias, apresentar num palco, as pessoas vêm da plateia, ocupam um lugar, a gente busca resolver um problema social, uma questão social ali no palco. E aí depois fui aprofundando ainda mais no psicodrama, conheci outras metodologias de teatros terapêuticos, o playback theater, conheci os criadores desse método, fundei companhia, então hoje eu dirijo uma companhia que escuta histórias reais das pessoas na plateia e encena logo em seguida, ao vivo, na modalidade presencial e online, agora que a gente está fazendo também. Assim, me encanta muito essa potência que o universo do teatro, aliado a um viés terapêutico, tem, sabe? Assim, eu acho que é um benefício muito grande que é possível das pessoas usufruírem. Então, é por aí que eu tenho feito minhas pesquisas, é por aí que eu tenho feito as práticas, que as pessoas têm feito os cursos comigo, nessa intenção de se desenvolver mais na parte da expressão, da comunicação e de se conhecerem melhor de uma maneira prática, né? Na atuação ali na cena, numa situação, num jogo teatral, de repente ela, opa, tem uma sacada sobre ela, sobre alguma dificuldade. Então, o meu caminho tá bem nessa linha, sabe, Adriana? Tô trilhando esse caminho aí, tô feliz e ainda curioso com o que mais pode chegar aí para agregar nessa caminhada de desenvolvimento humano. Uhum. Rodolfo, que interessante seu trabalho. Eu fico pensando assim também como que você pode acessar as pessoas, os conteúdos internos, né, a partir do lúdico, né, a partir do jogo, porque a gente, no processo terapêutico tradicional, a gente percebe que tem muitas resistências, né? A pessoa vem, ela até, quando vem, já está mais disposta, mas ela tem as próprias resistências emocionais, psicológicas, egóicas. E eu acredito que, pelo que você está colocando ali no jogo, isso vai surgindo naturalmente, a pessoa vai se conectando com esses insights, com essas novas significações de um jeito mais leve também, né? Não tanto de uma coisa muito cristalizada, muito rígida. Então, isso eu acho que quebra as resistências, as censuras que a pessoa tem internamente. Você percebe isso mesmo? Total, total, que é exatamente o que é a proposta, vamos dizer assim, desse trabalho do teatro terapêutico. Você mencionou, inclusive, a palavra, que é descristalizar, né, essa roupagem, muitas vezes, ou para falar de um assunto eu tenho que ir por esse caminho. Então, quando a gente vai para um jogo teatral, para um exercício teatral, nós distanciamos do problema, porque às vezes aquele problema está ali, ou a pessoa tem dificuldade de olhar para ele de um ponto de vista diferente, ou está tão próximo, está tão doído que ela não quer ali, assim, começar a mexer, ou ela não sabe como, o que eu faço com isso. Então a gente promove, é possível promover um distanciamento desse tema, e por outros caminhos até a gente chegar na questão. Então é possível, o que eu mais escuto é isso, assim, puxa, como é que passa rápido, ou como é que dá para abordar isso com mais leveza. E aí, dentro dessa leveza, a pessoa às vezes consegue fazer coisas que na dureza não é possível. Assim. Às vezes a pessoa consegue se emocionar, consegue chorar, consegue sorrir, ela consegue ter outras respostas emocionais e de comportamento por estar abordando aquela temática de uma maneira diferente da tradicional. Porque a gente sabe do poder que tem a fala, né, a importância que é falar do que está vivendo, dos desafios ou das alegrias, mas quando a pessoa se permite vivenciar essa experiência onde ela vai ir um pouco além, às vezes ela vai encenar, às vezes ela vai jogar alguma coisa, brincar, ela de repente abaixa a estrutura, a muralha da estrutura egóica, né? Que, opa, isso aqui sou eu vou até aqui. Então a gente vai sutilmente podendo absorver mesmo essa estrutura egóica e deixar ela diluir para que a pessoa, opa, de repente se entregue a um processo, né, com profundidade. E assim, é claro, existem vários estilos de pessoas também, né? Tem pessoas que podem não se sentir muito à vontade, assim, ou em determinada situação da vida, ou em determinado momento, às vezes ela pode se sentir indisposta para fazer algo mais, ou entrar num jogo.
E é claro, nós vamos para uma via mais da comunicação oral, né, que também é possível chegar até lá, mas aos poucos essa é a intenção, né? Faz parte, está ligado dentro do trabalho do teatro terapêutico, esse convite a explorar os assuntos de uma maneira leve, criativa, é a base mesmo do trabalho. Uhum. Rodolfo, e outra coisa também que eu fiquei pensando aqui, dessa questão do seu trabalho, né? Como que está aí a procura dos homens, né? Que você observa aí desse despertar dos homens? Eles já têm procurado mais essa solução? Ainda tem essa discrepância assim que a gente tem no consultório de porcentagem de mulheres e de homens? Você consegue trazer mais esses homens aí para essa proposta de trabalho? E como você tem observado, né, a busca do homem pelo seu próprio processo de melhoria, de desenvolvimento e de crescimento? Perfeito. Olha, existe sim essa busca dos homens. Está começando, né? Eu sinto que está começando assim. Acho que já tem um tempo que as questões referentes ao universo masculino estão sendo mais desbravadas amplamente, assim, né? Tanto, por exemplo, alguns grupos que eu acompanho de paternidade, de o homem paterno, né? Como é que o homem, enquanto pai, se posiciona no relacionamento, como é que um homem na relação, essa questão também que tem ficado forte depois dessa corrente do sagrado feminino, esse sagrado masculino, o que é esse homem enquanto sagrado, o que são essas questões próprias dos homens, grupo de homens para discutir questões de homens. Então, esses movimentos têm crescido. Então, dependendo da pessoa que está me ouvindo e da galera que está escutando a gente, pode ser um tema assim super distante, que está novo, ou, dependendo da busca, os homens já estão começando realmente a se sintonizar com essas questões. Agora, em relação ao universo do teatro terapêutico, chegam homens, mas chegam em porcentagem menor, de fato, né? Assim, a maioria ainda continua sendo as mulheres. E, assim, natural, né? Dentro da formação de psicologia, a gente vê mesmo um movimento bem grande de mulheres. Na minha turma, acho que era eu e mais 2 homens. Então, assim, as questões relativas ao autoconhecimento, boa parte, realmente, as mulheres estão na frente, né? Desse caminho de transformação, de mudança, de buscar, de procurar, de ressignificar, as mulheres estão mais presentes. Mas sabe uma coisa curiosa, Adriana? Assim, hoje eu tenho um grupo só de homens e a gente faz só teatro terapêutico. Um grupo que começou com a proposta do teatro terapêutico, assim, nem era uma questão de psicoterapia, uma questão de teatro, e aos poucos, que às vezes é um movimento que a gente precisa também criar com os homens, assim, foi um movimento que começou com um teatro de improvisação, exercício para criatividade, e aos poucos a gente foi chegando no viés terapêutico do teatro. E hoje é um grupo assim, que tem aproximadamente 4 anos que a gente faz esse trabalho de encontro semanal. E não foi uma coisa assim, vamos montar um grupo de homem. Era um grupo para várias pessoas, que começou com funcionários públicos da unidade da Rede Serpro. E aí essas pessoas foram chegando, naturalmente foram saindo algumas mulheres. É um ambiente lá que tem mais homens, no ambiente corporativo em si, nesse contexto. E aí foram ficando homens e a gente começou quando tinham só homens, a abrir a discussão para um nível que às vezes não eram possíveis quando tinham mulheres, sabe? Então, assim, a gente conversava sobre coisas mais específicas do universo masculino. E eu falei, gente, que interessante isso. E eu comecei a gostar dessa ideia. Então, assim, eu não proibi que mulheres chegassem, mas foi acontecendo e aí se consolidou um grupo realmente de homens. Então, a gente fala de questões do universo masculino e aprofundamos com as técnicas do teatro terapêutico, né? Representamos histórias uns dos outros ali, nos emocionamos, gargalhamos bastante. Então, é interessante, assim, poder hoje estar com um grupo de homens dentro desse universo do teatro terapêutico. E aí, é claro, tem os grupos que tem também as mulheres, e aí realmente a participação dos homens tem crescido, tá? Tem crescido. Hoje, em algumas turmas, eu tenho até 50-50, assim, 5 mulheres, 5 homens, tá? Mas, assim, na maioria da busca mesmo, ainda continuam sendo mulheres. Mas acho que é um resultado aí que está
começando uma realidade que está começando a se modificar. Acho que os homens estão Uhum, começando a se uhum, interessar por essas questões. uhum. O Rodolfo, eu fico até emocionado assim quando você fala, porque eu acho esse trabalho com o homem tão importante, né? E essa referência de masculino saudável, né? Essa construção aí que um grupo permite acontecer, né? Que aí é um grupo com homens com esse mesmo, vamos dizer, propósito, né? De crescimento pessoal e que começam a servir de referência masculina diferente do que o homem construiu na história de vida dele. Né, dentro da minha observação, né, na prática clínica, assim, eu percebo que a origem, né, a ancestralidade masculina, o que o homem aprendeu a ser homem com o pai dele, com o avô dele, essas referências, muitas vezes, elas são tóxicas para o homem, né? Elas vêm ainda carregadas de uma história aí do patriarcado, de uma visão masculina específica do patriarcado, e a forma como o homem aprendeu a ser homem, ela tem algumas vantagens aí dentro do patriarcado, mas tem muitas desvantagens também. E essa referência do grupo, eu acho que é uma referência muito mais interessante, ele pode ter uma mudança de perspectiva quando ele tem a oportunidade de conhecer homens que pensam diferente, que atuam de forma diferente, que se posicionam com a vida de forma diferente, né? Então, acho que é muito importante esse movimento, né? Talvez um movimento aí masculinista, né? Em contraposição aí ao feminista. Mas eu tinha visto lá no seu Instagram, Rodolfo, você falou alguma coisa sobre essa ideia do patriarcado, como que o patriarcado também prejudica o homem. A gente já tem muitas discussões sobre como ele prejudica a mulher, mas ainda tem. Não é que não tenha, né, Rodolfo, mas ainda não é tão expandida essa discussão quanto é na visão aí da mulher. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né? Como que você percebe essa influência do patriarcado na construção da masculinidade, nessa formulação do ser homem, e como que isso prejudica, inclusive, a saúde do homem, né? A falta de cuidar de si mesmo, que acabou ficando prejudicada com essa visão aí do patriarcado também, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Legal, legal. Eu me considero um bebê no universo ainda das questões referentes a matriarcado, patriarcado, mas eu tive uma introdução muito especial com um curso de uma chilena e, na verdade, ela facilitava o curso com uma outra profissional, que é uma especialista aqui no Brasil, uma doutora que faz essas pesquisas referente ao matriarcado. E eu sou muito curioso por culturas antigas, por que que as coisas hoje são do jeito que são, né? O que que fez a gente escolher isso ao invés daquilo, enfim, né? Por que que as nossas culturas funcionam da forma que funcionam? E aí eles deram um curso, eu não me lembro muito bem o nome agora, mas tinha alguma coisa a ver com deusas e tal. E eu falei, tá, vou fazer esse curso. E aí foi a minha introdução nessa temática, e eu fiquei assim, embasbacado quando eu pude entender que essa referência que a gente tem, né, que hoje é sempre Deus, o Pai, né? Então, assim, eu queria só deixar uma coisa tranquila também, porque é o pessoal que está escutando a gente, que eu não estou dando uma conotação que religiosa, independente de religião, independente do que você acredita, tá? Assim, cada um é importante que tenha a sua fé, a sua crença. Então, eu estou falando uma questão histórica aqui, não é contra nenhuma crença, tá? Mas hoje a gente tem o costume de falar Deus, o Pai. Né? E dentro dessa pesquisa eles foram encontrando que nas referências mais antigas que a gente tem de humanidade e nas épocas de mais harmonia e pacificidade, né, de momentos pacíficos entre as civilizações, entre as comunidades, era-se louvado deusas e deusa ao invés de deuses com a conotação masculina. Então, assim, o lugar da mulher enquanto símbolo de conexão maior
com a natureza, enquanto símbolo de referência maior de ciclos naturais, que é a origem de todo ser humano e dos homens que nascem das mulheres e que convivem com elas. Então, assim, existe um referencial que, para mim, quando eu escutei isso, foi muito mais coerente de realmente a mulher poder ser uma referência dessa forma de vida que existe, né? E eu falo isso e é uma questão assim, muito complexa, porque essa variação das mulheres em torno dos ciclos naturais, dos ciclos menstruais e tudo mais, é algo que ainda para nós homens é um grande mistério, assim, como funcionar, como lidar com isso. E é interessante porque a visão que me foi passada é que aos poucos, né, foi-se necessário uma dominação dessa mulher, uma dominação esse controle da natureza, né, que também foi importante para a gente enquanto sociedade, enquanto seres humanos, mas aí um controle dessa natureza, e aí que forte isso, né, um controle da natureza, e um controle em cima da mulher, para que fossem conquistado outras coisas, né? Conquistado terras, conquistado espaços, conquistado impérios. E assim a gente caminha, de certa forma, até hoje, em busca de conquistas e conquistas e conquistas, e esse lado da natureza, que aí eu acredito que está na natureza de nós enquanto homens também, de uma convivência harmoniosa, de uma sensibilidade que também pode existir dentro do universo do homem, que ficou escassa. Então, eu acredito muito que hoje tem até várias pessoas que falam, até em tom de brincadeira, mas falar, fica com Deus, fica com a deusa. Nossa, graças a deusa. Então, hoje é comum a gente escutar referências assim, e eu acho interessante, né? Interessante no sentido de, opa, peraí, vamos ampliar um pouco assim, essa perspectiva de mulher e essa perspectiva de homem, que tem o seu feminino também dentro de si, e dessa mulher que tem também esse masculino dentro de si. Então, assim, na minha visão, a consequência desse movimento do patriarcado, sendo que antes, então, a gente tínhamos civilizações onde as mulheres reinavam, as mulheres eram as líderes e eram quem inspiravam o que deveria ser feito ou não, e a harmonia e tudo. Quando a gente tem essa mudança aos poucos, as histórias foram sendo contadas para a gente de um jeito diferente, né? Então, e a gente tem várias histórias dos deuses mesmos antigos, né, que a gente vai pensar que tudo está muito centralizado em torno do homem, que Deus é realmente o homem, né, essa figura simbolizada de Deus, que é quem tem o poder, é o homem. E eu acredito que isso fez, assim, atualizando para nós enquanto homens hoje, colocou a gente num lugar de realmente muito domínio, ou de ter que dominar e comandar a situação, e de pouco contato com a nossa sensibilidade, muitas vezes, por não poder, por ter que ser ou representar ou estar à altura de um Deus, por de alguma forma, né, ter esse vínculo com Deus. E de não poder, muitas vezes, se entregar no sentido com humildade, para perceber que tem erros, para perceber que não necessariamente é do jeito que ele pensa, que o homem pensa, que o homem vê, né? Então, assim, esse movimento do patriarcado, principalmente na minha visão, e eu acho que é uma coisa muito forte, assim, eu vejo como algo muito forte, muito enraizado, né? Então é uma coisa que precisa se começar a falar para começar a desconstruir, para que a gente, enquanto homem, possa realmente ter uma postura diferente no nosso contato entre homens, como você disse aí, e na relação com as mulheres, né? Então, assim, para essa parte de saúde, principalmente, considero que um homem conseguir estar em contato com os outros homens e falar das suas dificuldades enquanto homem, vamos pensar enquanto ser humano, mas que enquanto ser humano, o homem atravessam questões de enquanto homem, enquanto papel de namorado ou marido, um papel de filho enquanto filho homem, um papel de irmão enquanto irmão que é o homem, porque essas questões não estão separadas, né? Essas questões sociais estão vinculadas ali ao comportamento também individual. E eu acredito
que se a gente consegue ter essa proposta de homens aprendendo a cultivar esse novo estilo de masculinidade, vamos dizer assim, né? Esse outro estilo de noção de ser homem, é realmente um caminho que vai beneficiar as mulheres e aos homens. Porque se não existe isso, não tem como ter troca, não tem como ter esses insights, não tem como se inspirar para uma mudança de comportamento. E você falou uma coisa importante também, ainda dentro dessa parte, porque os homens ou tiveram uma referência de outros homens, que aí a gente vai pegar todo esse viés aí do patriarcado, né? Vão ter referência de outros homens de como ser homem, que às vezes é através do silêncio, como temos aí também documentários, né? O Silêncio dos Homens, tem vários documentários interessantes aí. Vão ter essa referência que pode ser tóxica. Podemos ter até referências positivas também. Agora, algo mais forte que eu vejo é essa questão do silenciamento, porque às vezes a pessoa, enquanto homem, ele não tem referência de uma masculinidade saudável, assim, de um ser homem saudável, né? Às vezes existe uma distância muito grande. Enquanto as mulheres se reuniam para fazer alguma coisa, para estarem juntos e tudo mais, os homens às vezes do momento de reuniões deles, eles iam fazer coisas que ou iriam diminuir as mulheres, ou gerar ali uma zoeira, algo que não fosse realmente falar sobre os desafios de ser homem. Enquanto mulheres às vezes contam, tá passando isso comigo, tá passando isso com aquilo, nossa, eu tô vivendo isso. Então, acho que só o fato de um homem, já seria uma iniciativa interessantíssima, de um homem buscar outro homem para falar de desafios, de problemas, realmente já é um ganho que a gente consegue ter para a sociedade e como quebra desse automatismo de não se falar de problemas e de buscar terapia ou contextos terapêuticos ser uma coisa que não vale a pena, sabe? Então, por exemplo, no início desse mês mesmo, eu comecei a atender um homem que falou para mim assim, olha, eu sempre tive muito preconceito com terapia, mas agora, por uma questão de necessidade, assim, eu estou passando por uma etapa que pode ser que me ajude, eu não sei, preciso saber. Mas muitas vezes precisa disso, de chegar num momento de desafio de relacionamento, por exemplo, o casamento está para ruir, ou o namoro, ou tem uma situação muito forte que faz com que ele, peraí, eu preciso de uma ajuda, né? E é interessante quando eles buscam essa ajuda, porque às vezes vão buscar em diversos contextos, e agora é interessante quando eles buscam essa ajuda de um homem também, né? Assim, peraí, eu vou buscar uma referência, e é claro que, né, o terapeuta não vai falar o que ele deve fazer, mas é interessante esse contato de homens estarem buscando homens, né, de poderem trazer questões. Isso já aconteceu também, às vezes, de homem que está numa terapia e fala, cara, eu estou precisando de contar algumas coisas, mas que com a terapeuta, nesse momento, não está sendo interessante para mim. Então, assim, igual eu faço terapia, né, já fiz terapia com homens, no momento eu faço com mulher, e então, só para frisar, não estou dizendo que não é importante que um homem também não faça terapia com mulher, então não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é interessante ver esse movimento, né? Assim, eu acho que é saudável, já que a gente está falando de saúde, que um homem se disponha, porque às vezes, eu acho que esse que é o ponto, às vezes o homem sente que tem menos impacto, é menos vergonhoso, é mais tranquilo ele lidar com uma mulher. E agora, se ele inconscientemente coloca a mulher numa condição de menor e para falar isso é mais tranquilo e para um homem não, para um homem que é igual ele não pode saber desses meus problemas. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se a pessoa investiga e percebe que é um desafio a mais para ela falar das verdades, dos seus desafios, de coisas que dá vergonha dentro dele, mas para outro homem, assumir isso para outro homem, isso é muito potente, é sinal de saúde também, sabe, Adriana? Eu acredito que esses seriam assim, as etapas iniciais para a gente começar a incentivar que homens tenham contato com outros homens saudáveis, né, de maneira saudável, consciente. Acho que por aí. Uhum. Uhum. Exatamente, Rodolfo. E eu pensando aqui a partir do que você colocou, dessa questão do patriarcado, né, como que um dos maiores prejuízos que eu
o bloqueio do emocional, né? A questão de não esse ditame assim de não poder mostrar a fragilidade, de não poder ser frágil, de não poder falar de sentimento, de engolir os sentimentos, fez com que o homem, né, em termos de sociedade, de construção aí da masculinidade, bloqueasse muito, né, o seu plano emocional, seu mundo emocional. E aí como você disse, ele não fala, né, sobre questões que são importantes para ele, nem no relacionamento amoroso, nem no relacionamento familiar, nem no relacionamento de trabalho, né, e aquilo vai gerando, vamos dizer assim, uma panela de pressão interna no homem que pode ter como consequência uma série de adoecimentos, né? Inclusive o câncer também. A gente vê homens aí tendo síndrome de burnout por excesso, né, de coisas que ele acaba fazendo no trabalho, se doando, passando do próprio limite, de questões emocionais que ele vivencia ali, e ele chegando no limite da sua saúde. A gente vê nesse aspecto dos relacionamentos, né? Homens que não sabendo como falar sobre as emoções ou enfrentar suas parceiras, acabam atuando agressivamente, né, de forma violenta com a mulher, ou até mesmo com os próprios filhos. Né? Então, a gente vai vendo sintomas, né? Homens que infartam também, né, Rodolfo, por esse bloqueio, excesso, aí está na tampa do estresse emocional, também pode gerar algum tipo de infarto. E eu acho que o câncer vamos dizer assim, realmente quando o homem já passou mesmo de todos os limites, né, que ele tem aí enquanto lidar com as situações da vida, né, tanto emocionais quanto em outros níveis. Então, eu percebo muito isso, eu acho que essa questão, né, do falar, do buscar ajuda, de compreender essa própria fragilidade e não entender isso como algo negativo, mas como algo que faz parte da sua vida, que ele pode crescer e pode desenvolver, né, novas habilidades, mas tirando esses preconceitos, né, que ele traz aí muito arraigado, igual o seu cliente falou muito bem, né? Eu tinha preconceito de buscar ajuda, e a maioria ainda tem, a maioria dos homens ainda tem essa ilusão de que tem que dar conta sozinho, que não pode mostrar fraqueza, que não pode demonstrar a própria fragilidade. E tem, né, nessa construção do patriarcado, essa oposição do masculino com o feminino, ela é muito forte, né? A ideia é suprimir o feminino, inclusive o interno. E aí esse homem não se sente no direito de deixar esse feminino, essa parte mais emocional aparecer. Então, a questão é o equilíbrio, né, Rodolfo? Não é, um masculino saudável, ele tem as características masculinas e as femininas integradas dentro dele, né, e saudáveis, né, funcionando bem, e não uma suprimida e a outra poderosa demais, né, suprimindo a outra parte. Então, esse equilíbrio é muito importante de ser desenvolvido, né? E aí eu quero aproveitar e entrar, Rodolfo, na questão do conceito de saúde que você trabalha, qual que é a sua visão, né, do conceito de saúde, no trabalho com os homens, às vezes até nesse trabalho com o grupo que você tem, né, de homens. Conta para a gente aí dessa visão sua. Perfeito. E só para não deixar passar aqui também, eu acho muito interessante quando você fala desse equilíbrio saudável do feminino e masculino, porque a gente precisa começar a ter essa referência que quando fala que de masculinidade e de homem, de ser homem, é realmente esse pacote, é junto, é esse equilíbrio, não é a referência que a gente tinha até então, né? Assim, de só ser um homem que domina, que faz as coisas, que toma conta. Porque tem isso também, tem clientes que chegam estressados, porque então, acreditam que tem que dar conta
de todas as contas, da casa, né, de organizar essa parte, e não conseguem conversar sobre isso, não conseguem dialogar. E da mesma forma, o universo feminino foi muitas vezes colocado que a mulher ela precisa ser feminina, ser doce, e aí se tem uma mulher que tem uma força de energia mais impositiva, né, muitas vezes os homens já vão colocar ou tentar abafar isso, ou como se isso não pode, ou essa mulher é louca. Então, é muito interessante também perceber e reconhecer a mulher como uma mulher que tem também o masculino dentro dela. Ela tem uma força ativa, ela tem uma força vital ali, de guerreira dentro dela também, né? Então, a masculinidade a gente precisa de enxergar nesse sentido também, desse equilíbrio. Esse é o homem, esse é o, né? Não é o homem, é o homem, é a mulher, e esse é o homem, ele é completo com o lado feminino e masculino, em equilíbrio. E dentro desse conceito de para que a gente possa alcançar essa saúde enquanto homem, dentro do trabalho do teatro terapêutico, que está vinculado ao psicodrama, nós entendemos o conceito que o Moreno, Jacob Levi Moreno, colocou, é que a espontaneidade é o nosso principal elemento para se fornecer saúde, tá? Então, eu vou explicar para ficar mais claro. Como assim espontaneidade? O Moreno acredita que a gente vai tendo essas referências, quando a gente está na infância, nós vamos internalizando várias referências e vamos desenvolvendo vários papéis. Então, nós temos o papel que nós vamos aprendendo com o tempo, que vamos crescendo, e aí esses papéis vão se cristalizando. Então, eu vou entendendo o que é ser filho, eu vou entendendo ou acreditando, né, com a minha realidade interna e com o que eu vejo. Internalizo aquilo e, opa, então ser filho é fazer isso, é viver assim. E aí eu olho, observo e tento ser marido, ser companheiro, é ser assim, e vou cristalizando as minhas atuações. Para Moreno, a saúde vem quando a gente consegue perceber que determinado papel não dá conta, ou como eu desenvolvi aquele papel, ele não dá conta, ele não suporta a realidade que está se apresentando naquele momento atual. E aí eu vou naturalmente adoecer fisicamente ou emocionalmente, o meu jeito de comportar, por não dar conta de ter aquela interação. Então, vamos supor, no papel de pai com a minha filha, eu entendo que deve funcionar de determinada forma, e aí minha filha vem com comportamentos totalmente novos, e eu tento só ser daquela forma em cima da minha filha, e aquele relacionamento vira um conflito, fica difícil, ou ela não obedece, ou ela não entende, eu não escuto ela não me escuta, e gera um grande conflito. Então, a espontaneidade seria a capacidade de observar, de constatar que eu tenho uma referência interna e de perceber que essa referência interna não está se adequando de maneira fluida, de maneira criativa, de maneira potente no encontro com esse outro. E aí eu vou buscar, então, recursos para atualizar o meu papel, fazer um download da versão nova aí do seu telefone. Opa, tem que atualizar esse aplicativo Pai. Vamos pensar o aplicativo enquanto papel. Tem que atualizar o aplicativo Pai para, agora eu sou capaz de me adequar e de lidar com isso que minha filha apresenta de uma maneira onde que as emoções estão mais positivas, eu vejo que ela está mais feliz também, então estamos tendo encontro. Não estou dizendo que é fazer a filha, o filho sempre feliz, não estou dizendo que não é dar limite, não estou dizendo que é isso, mas estou dizendo que é esse movimento que aí passa pelo autoconhecimento, de perceber que, peraí, não está sendo legal, não está fluindo, e essa percepção vem da gente querer, primeiro estar disposto a não ter sempre a razão, né? Não querer ser a pessoa que tem sempre a razão. Então, os homens precisam de ter esse movimento. Segundo, de pesquisar. Então, peraí, por quê? Porque de fora não tem como a gente ficar julgando assim, não, então você deve fazer isso, o melhor é você fazer isso, porque os bloqueios, as limitações que estão dentro de você, você sabe os pesos dela, a influência dela. Então, dentro de um contexto terapêutico, vai ser possível falar mais sobre isso, enxergar mais essas questões e buscar esse sinal de saúde nesse contexto, né, de o que realmente pede essa situação, o que pede essa troca com o outro. E um conceito de saúde também, dentro da visão do teatro terapêutico, é essa capacidade
de fazer uma das questões que é o ápice do psicodrama, que é a capacidade de inverter papéis, que é a capacidade de realmente de eu me colocar no lugar do outro. E aí a gente faz isso cenicamente. A gente tem até filmes interessantes aí, se não me engano, que é com aquele ator famoso, só. Agora me fugiu o nome. Ramos. Eles invertem de papéis. É um cara, se você fosse eu, uma coisa assim. É uma comédia, né? Eles fizeram uma comédia, fizeram o 1 e o 2, mas o fato é que um entra na pele do outro, é um casal, e ele começa a lidar com toda aquela situação do corpo feminino, dos hormônios e tudo mais. Então, assim, é extremamente interessante ver essa inversão de papel. E é Eu isso que acho que se eu fosse você, e é se um eu fosse brasileiro, você, né? é um brasileiro, exatamente Ah, isso. Então, assim, essa visão de mergulhar mesmo, assim, visceralmente, né, que a gente faz essa proposta com exercício de teatro, na realidade do outro, que para mim parece muito distante ou que não entendo, e sair de lá tomando como se fosse um banho de uma realidade distinta da minha. E é claro que para fazer isso não é uma coisa simples, são etapas, porque dependendo da realidade emocional que a pessoa está, ela não consegue fazer essa inversão, ela não consegue fazer esse mergulho no universo do outro. Porque ela pode ter muitos bloqueios, muitas resistências, e se ela fizer, ela pode fazer e, dentro desse papel, ainda fazer chacota com essa realidade. Então, assim, ela entra na realidade, mas ela faz uma chacota. Então, não é simplesmente também só trocar de papel. Existe todo um processo para que se chegue no momento adequado, para que realmente essa inversão seja significativa. Porque se ainda tem outras questões, não é possível. Que aí dentro da teoria a gente vai trabalhar também com as etapas de matriz de identidade. A primeira matriz, a segunda fase da matriz, a terceira fase da matriz, para que a pessoa realmente consiga fazer essa inversão de papéis. Então, assim, num sentido mais geral, nós vamos entender a saúde como essa capacidade realmente de adequar os papéis que eu desempenho, né, e que se é de empregado, se é de líder, se é de chefe, que vão passar por eu ser homem, que é um fato social, que é real, e dessa intenção de me adequar, de me atualizar, de como ser homem nessa situação, de como ser um profissional homem nessa situação, como ser um profissional homem num contexto hoje que as mulheres se tem aí várias desvantagens no meio corporativo, então como é se posicionar enquanto homem nesse contexto. E quanto mais eu fizer esse movimento de reconhecer que o meu posicionamento não é um posicionamento neutro, o meu posicionamento enquanto homem, enquanto líder, enquanto trabalhador, enquanto marido, não é uma posição neutra, mais eu tenho condição de ter uma postura saudável, porque eu vou estar gerando modificações no meio, no outro, e antes de tudo é em mim, né? Porque eu tenho que fazer um grande exercício para, peraí, ponderar isso aqui convém, qual que é a influência disso. A saúde vai por esse caminho de consciência dos meus papéis, do que eu executo no dia a dia. Nossa, muito legal, Rodolfo. É muito compatível com o teu trabalho na terapia sistêmica. Uma das coisas aí que você falou, que eu puxei um gancho aqui, a gente trabalha muito com a busca do autoconhecimento, né, do conhecer novas perspectivas, para que você tenha outras ferramentas, né, de compreensão, de entendimento sobre a vida, diferentes daquelas que você traz aí, né, da sua construção de base. E na prática da terapia sistêmica, a gente usa muitos livros, né? Que os livros, eles trazem formas diferentes de você enxergar, de você pensar, de você conhecer, né, outras formas mesmo de vida. Então, eu gosto, né? A gente trabalha muito nesse sentido. E o seu trabalho vai na prática, né? O legal é isso, que você consegue ali numa sessão trazer aquilo para a vivência. E eu acho isso muito rico, porque quando a pessoa vive, né, que ela traz pro corpo, ela traz também, né, essa transformação vai acontecendo ali internamente também, né? Vai do corpo para o psíquico, para a alma, vamos dizer assim, né? Então, muito, muito legal. Acho que é uma prática muito, muito potente aí, né, de transformação.
né? Que tira da mente, né? Tira, porque assim, hoje em dia está muito mental, assim, a gente tem muito conhecimento, assim, você bota aí Google, dá um Google, você acha tudo, mas essa questão de trazer para o corpo realmente, Adriano, que você está falando muito bem aí, é um caminho interessante que ajuda também essa produção de autoconhecimento, porque conhecimento a gente tá sabendo, está começando a entender. Agora, como é que eu produzo esse autoconhecimento e, às vezes, essa devolução para o nosso corpo, para fazer uma cena, para fazer um movimento, para entrar, ajuda a gente, sair das teorias, ou do que eu acho, e, meu corpo está dizendo isso, eu estou percebendo isso aqui, ou esse comentário me fez ficar com raiva, e até de diagnosticar o que é que está sentindo, que é uma coisa também de desafio hoje, né, Adriana? Essa inteligência emocional tão falada, assim, como eu parar e conseguir perceber, nossa, eu tô com raiva, ou eu tô triste, ou esse tipo de comentário me deixa nervoso, e como, e por quê, e qual que é a raiz, né? Então, assim, diagnosticar o sentimento é também fundamental. Uhum, uhum. E uma coisa que eu percebo, até brinco muito assim com os casais, Rodolfo, é que as pessoas têm uma expectativa de que tudo dê certo naturalmente. Aí o casal vem para terapia, ele já está assim no topo do estresse, né, do desgaste. Por quê? Porque investiu, eu brinco assim, investe milhões, milhões de festa, mas não investe R$ 30 num livro que fala de relacionamento para você aprender a relacionar com o seu parceiro, com sua parceira, né? E a questão de. Isso serve para tudo, né, Rodolfo? Em todas as coisas, eu vou para o profissional, até estudo muito, mas na vida das relações, as pessoas têm expectativa que dê certo naturalmente, que você não tenha que fazer esforço, né, ou tenha que fazer investimentos para que as coisas deem certo, né? E no plano do relacional, tem jeito, né, de você se desenvolver, tem formas, né, de trabalho aí que você pode se desenvolver, mas que requerem esse investimento, requerem essa dedicação, porque a gente traz e a gente repete muitos padrões da nossa história, né, daquilo que a gente aprendeu na nossa família, nas nossas experiências de base, nas nossas experiências no geral, né, na vida como um todo. E a gente vive repetindo. Se a gente não tem outra forma, né, de ver, de enxergar, de entender, não tem como ter essa mudança, esse salto qualitativo, né? Então, para sair, né, para criar outros papéis, né, outras ferramentas, igual você falou, a gente realmente tem que ter outras referências, né? Então, a gente a importância aí do nosso trabalho nesse aspecto dessa construção de novas referências, né? E novas referências de saúde para o homem, né? Porque ele tem as referências cristalizadas que ele traz aí da história, né? Ele fica preso nessas referências. Não posso isso, não posso. Ele se coloca uma série de limites para si mesmo, né? A partir dessa construção histórica que ele fez, e ele fica, ele não cresce, né? Ele não desenvolve outras formas aí por preconceito, por aprisionamento nas próprias concepções, né? Então, acho que a gente pode aqui, né, Rodolfo, fazer um convite para os homens, né, que invistam nesse próprio crescimento, né, nessa própria transformação, e que um trabalho, né, de ajuda aí, seja uma terapia, seja um grupo terapêutico, seja um trabalho do teatro, vai trazer para você novas perspectivas, novas ferramentas, né? E esse convite vai te ajudar em todos esses sentidos, inclusive o que o Rodolfo falou da construção da inteligência emocional para o homem. E a inteligência emocional para lidar com todos os aspectos da vida, aspecto do trabalho, aspecto do relacionamento amoroso, a família de origem, a relação com os filhos, né? E em todos esses aspectos vai ter uma mudança, mas precisa ter essa quebra, né? Essa transformação da visão da história que ele traz para que venha algo novo, né? Para que descubra aí novas possibilidades de viver
né, e de se relacionar com o outro. Né? Então, acho muito, muito Excelente. positivo. Isso mesmo. E é interessante, um outro ponto assim que eu tenho pesquisado bastante, por trabalhar com essa questão de oratória, de comunicação, de timidez, eu gosto de pesquisar muito sobre a vergonha. Aí tem alguns livros da Brené Brown, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e tem um outro que não é tão conhecido, mas que, se não me engano, eu achava que isso só acontecia comigo, é algo assim. Mas é muito interessante como é que a gente vive uma cultura da vergonha, e assim, aí generalizada, no caso, tanto homem quanto mulher, mas aqui focando então em homens, e a grande dificuldade de se assumir para si mesmo, que é o primeiro ponto que vai fazer com que a pessoa busque uma ajuda, mas assumir para si mesmo que existe uma limitação, e que existe uma dificuldade, e que você não está dando conta daquilo. Porque essa cultura de achar que tem que dar conta de tudo, e que ser homem é dar conta de tudo, é o grande fiasco aí que a gente está vivendo. Porque para dar conta de tudo, se você tiver que matar o outro para dar conta de tudo, e você acreditar nisso, você vai estar matando o outro ali, falando no sentido emocionalmente mesmo, matar o outro de raiva, matar o outro do outro não ter liberdade para respirar, porque você está funcionando naquele padrão, dentro das suas referências, e porque você, dentro da cultura, seria vergonhoso você assumir que não estou conseguindo lidar com isso, eu não consigo entender, eu tenho alguma coisa errada. Então, esse lugar de poder naturalizar os desafios, de entender que é possível sim você não dar conta, é possível sim você se sentir confuso, é possível sim não estar tudo bem, é o ponto de partida para que realmente a gente faça uma busca sadia para o início de um processo, de uma caminhada que pode ser maravilhosa, de muitas descobertas e de muita potência, né, Adriana? Assim, quando você foi falando, foi me vendo muito isso, assim, da potência e do estilo de vida que a gente pode ter se a gente se predispõe, se a gente consegue entender que esse é um caminho possível de estar mais vulnerável, porque com a vulnerabilidade, eu não preciso carregar essa armadura de guerra, de repente você começa a perceber movimentos diferentes e você encontra mais potência e pode se tornar essencialmente e naturalmente homem de fato, né? O homem pode aparecer, essa verdadeira referência que também às vezes é interna, e eu confio também muito num processo intuitivo de desconstrução, de compreensão, porque eu também não acredito que é apenas, e como você falou assim, livros são importantes, cursos, terapias, que vão estar sedimentando essa nova referência interna para que em algum ponto você comece a se dar conta, porque o processo também vai acontecer com você se dando conta, com você percebendo esses impulsos, esses sentimentos, essas emoções. Então, assim, é uma pesquisa constante. Eu, particularmente, assim, estou numa fase, até trazendo um pouco aqui da minha vulnerabilidade, com a relação de casal, assim, que eu tenho ficado muito atento a essa questão dos ciclos da mulher, dessas diferenças, que hoje tem vários nomes para isso interessante, né? A fase anciã, a fase donzela, tem várias fases assim, que nomeiam os estados. E nós, enquanto homens, e aí eu fui percebendo que cada fase, eu pensei nisso ontem, assim, cada fase da mulher, que eu percebo a minha esposa, é um convite para que eu acesse algo diferente dentro de mim. Porque não adianta eu querer acessar aquela mulher que estava em outra fase. E aí isso ensina demais para nós homens, assim, que é a natureza nos ensinando. Assim, não tem como eu ter acesso àquilo porque é outra mulher. Ou não tem como eu ter acesso a isso na minha vida ou na minha fase porque é outra fase de vida. Ou não tem como eu ter isso porque é outra coisa. Então, essa atualização, que é o sinal de saúde para os homens, e eu fiquei percebendo na minha história, assim, opa, então peraí, que convite é esse? Que quando a minha esposa entra nesse estado, que convite é para que eu visite o que dentro de mim? O que é que eu preciso visitar nesse momento dessa relação? E eu acredito muito que é um movimento saudável para nós homens, assim, poder, sabe, tirar um véu de perceber que não é o outro, não é, o problema não está lá, o problema não está lá. Existe uma solução para o desencontro que está dentro de mim também. O que é que eu preciso de enxergar? Eu acho que é interessante a gente, quanto homem, fazer essas perguntas. Tá?
Nossa, Rodolfo, muito legal isso que você está colocando. Eu percebo essa questão da mentalidade rígida e a mentalidade de crescimento, né? O homem, dentro desse aprisionamento aí do patriarcado em relação a não poder, né, pedir ajuda, não mostrar esse lado frágil, ele fica, ou ter que dar conta de tudo, né? Então ele fica preso numa mentalidade rígida de si mesmo, né? Aquela ideia assim de que ele já tem que estar pronto, e se não está é porque está errado, né? Ou ele tá, ou se você coloca, ou se a mulher coloca alguma coisa, mexe muito profundamente assim com essa ideia do erro, né? Eu não sou, eu estou errado, eu não sou bom o suficiente, eu não sou perfeito, né? Então aí e quebra. Isso é uma mentalidade rígida, é uma forma de funcionamento mental que o homem construiu, que ficou rígida na história dele. E isso que você estava falando é a ideia de ter uma mentalidade flexível, né? Essa mentalidade que está aberta para o crescimento. Achei muito bonita essa história. Olha como que você, ao olhar para sua esposa, né, e você estando aberto, flexível para o crescimento, você consegue aproveitar algo que você percebe que está acontecendo ali com ela para si mesmo, né? Para se entender melhor ou para se posicionar de uma outra forma, construir um novo padrão de comportamento ali naquela relação. Né? Às vezes ela está precisando de mais segurança, aí você tem que construir a segurança dentro de si, né? Para estar na relação de um outro ponto de vista, ou às vezes ela está precisando ser acolhida. Então você também, nossa, como que eu posso me acolher também, né? Me acolher para, aprendendo a me acolher, eu poder oferecer esse acolhimento para ela. Então, Exatamente. essa mentalidade flexível, ela é muito importante aí do homem construir, né? E não ficar paralisado nessa cristalização aí, nessa rigidez exagerada, né? Então, acho muito legal esse exemplo que você deu, que acho que realmente representa muito isso. Às vezes o homem fica preso nessa ideia de que ele tem que estar, dar conta de tudo, e ele fica paralisado nessa concepção, Exato. né? E é muito mais fácil e confortável, mais uma vez, como um resquício do patriarcado, nesse contexto especificamente, direcionar para uma culpabilização da mulher. Mas, mulher, tá vendo? É instável. Ou, por isso que tem que é né, assim, a questão de vai contratar uma mulher, porque tem essa questão hormonal. Você está contratando uma questão hormonal também. Essa mulher vai estar diferente. Porque os homens não querem ter que pagar esse preço, né? Eles não querem, e eles acham que eles estão separados da mulher. Que, na verdade, esse separado da mulher, que é símbolo da natureza, que eu estou separado da natureza. Eu estou separado de tudo que... Eu controlo a natureza. Eu controlo a natureza. E vem uma mulher me mostrar que eu não me controlo coisa nenhuma, que a natureza que nos controla, que, né, que nós estamos, fica o mundo chacoalhar, a gente dança. Então, eu acho que é muito interessante esse... E, assim, só para frisar aqui também, porque né, com a relação com a minha esposa, isso não é uma coisa que veio, assim, tem vários... Foram vários movimentos, assim, foram várias coisas de não entender, de entrar em outros lugares dentro de mim. Então, estou querendo dizer aqui também que nós, enquanto homens, independente de idade, nós vamos vamos passar processos em que a gente não vai entender, em que vai ser difícil, em que a gente vai estar ali tapado, não vai estar enxergando, né? Então, assim, tem muitas outras questões que são desafios para mim enquanto homem, né? Então, falar isso também, assim, quero deixar claro aqui isso. E assim, mas que a gente possa ter essa, como você disse, eu achei muito legal esse exemplo dessa mente que ou pode estar cristalizada, ou pode estar nesse movimento de flexibilidade de, peraí, o que é que pode ter por aí então? Que convite é esse nesse momento? Que convite é esse para essa oportunidade? Como é que eu posso crescer? Acho que essa abertura, que por si já diz muito, não quer dizer que vai resolver, mas que vai começar a semear essa terra, a arar essa terra, vamos dizer assim, para começar a germinar um novo homem, para começar a germinar uma nova relação com a mulher, com filhos, com colegas de trabalho, e que isso possa contagiar a sociedade de alguma forma. Né?
Rodolfo, estou adorando a conversa, mas o nosso tempo já está chegando no final, né? E acho que, nossa, foi muito produtivo, eu gostei demais de tudo que a gente conversou, acho que veio muito de acordo, né, com o que eu tenho pensado sobre esse assunto da saúde dos homens. E eu quero agora abrir o espaço para você divulgar o seu trabalho, seu Instagram, seu contato para terapia, seu contato para os grupos, né, para você compartilhar para o pessoal ter acesso aí a você, né, como que pode ser feito esse acesso. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas pode falar para a gente aí. Legal, Adriana. Então, hoje assim, eu estou na rede do Instagram com Rodolfo Costa Teatro Terapêutico. Então lá assim, é possível acompanhar um pouco do dia a dia que eu coloco nos stories, algumas oportunidades. Eu falo muito sobre a questão da vergonha, da comunicação, né? A temática vai bem por aí também. E aí sempre tem um convite para alguma aula gratuita de teatro terapêutico. Inclusive lá no Instagram mesmo tem um link na bio que você consegue acessar uma aula gratuita que já está disponível, é só já ir participar. E aí é legal porque nessa aula a pessoa vivencia os centros de inteligência, então ela entra em contato com o corpo, depois ela entra em contato com as emoções, depois ela entra em contato com o intelecto. A gente faz essas etapas, então é uma aula que acho que o pessoal pode aproveitar bastante. Estou no YouTube também com o Rodolfo Costa. Se você digitar Rodolfo Costa, teatro terapêutico, vergonha, timidez, também vai encontrar material. E principalmente nessas duas redes mesmo, no YouTube, no Instagram, né? E qualquer necessidade de lá também você consegue o acesso ao meu WhatsApp, se precisar mandar uma mensagem mais específica no privado ou um direct no Instagram. Vai ser um prazer poder ajudar, responder perguntas, dúvidas. E para mim também foi um momento muito mágico. Quero aproveitar para agradecer, tá, Adriana? Assim, porque falando aqui com você, e eu adoro quando isso acontece, tanto quando eu estou dando aula, ou quando eu estou num momento de interação, porque eu acho que é sinal que o campo está favorável e que a gente está numa sintonia realmente verdadeira. Que é quando eu começo, durante a palestra, eu aprendo. Porque às vezes a gente está fazendo palestra aqui para, né, o pessoal começar a entender algumas coisas, refletir, mas cada vez mais, assim, os alunos também dentro do grupo do teatro terapêutico, eu vejo que quanto mais eu me coloco nessa condição também de trazer esses exemplos pessoais e de refletir sobre o que está se passando dentro do contexto que eu estou falando na minha vida, mais eu aprendo. Eu falo, gente, é isso, porque aí eu falo, né, você contribui com alguma coisa, e eu falei, olha só, então realmente eu posso falar isso daqui, porque já me veio algumas ideias aqui, nossa, então vou fazer isso aqui com a minha esposa dentro do que você falou, sabe? Eu falei, gente, olha só, porque eu estou vivendo isso e eu posso fazer isso. Então, eu gosto muito porque eu acho que todos estamos nesse processo de crescimento e eu estou muito feliz, assim, foi muito produtivo. Espero que o pessoal aí também tenha tirado algumas inspirações, algumas ideias para a sua vida pessoal, tanto mulheres quanto homens. E te agradecer muito pelo convite, tá, Adriana? Para mim está sendo bem especial. Obrigado mesmo. Que bom, Rodolfo. Também quero te agradecer, né, por ter aceito o convite para a live. Durante a live também fiquei vários momentos emocionada, assim, ver, né, essa ressonância, assim, do que eu penso no seu trabalho, né, uma admiração muito grande, né, pelo trabalho que você tem desenvolvendo, né, desejo aí muito sucesso, prosperidade, crescimento para o seu trabalho, que eu acho que é um trabalho muito importante aí para os homens, né? Recomendo vocês irem lá no canal dele, seguir, acompanhar o trabalho do Rodolfo, para que possa a gente realmente compartilhar esse conhecimento do bem, né? Esse conhecimento que transforma. A gente tem que fazer, eu brinco assim nas lives, de fazer uma corrente do bem, né? Você que está assistindo essa live, compartilha esse link, né? Expande um trabalho que pode favorecer, né, os maridos, os amigos, os colegas, para que a gente possa ir juntos transformar, né, a condição masculina na nossa sociedade hoje. Né, e que eu, como terapeuta de homens também, né, eu me preocupo muito com esse cuidado, né, de aprender, de desenvolver, de olhar para me colocar nesse lugar, né, do homem, entender esse universo. E, igual você falou, Rodolfo, hoje eu aprendi muito também, né, com o seu olhar, com a sua experiência, e acho que realmente assim são trabalhos diferentes, trabalhos que se complementam,
né? Às vezes eu encaminho pessoas para um trabalho mais corporal, né, que vai ser mais vivencial, que é diferente do meu trabalho mais de consciência, né, na prática clínica. Eu acho que são trabalhos que vêm muito aí acrescentar para a vida dos homens e podem realmente transformar, trazer mais qualidade de vida, mais saúde, mais alegria de viver, menos tensão, menos estresse, ansiedade, né, Rodolfo, que a gente vê hoje o universo masculino muito carregado dessas questões. Então, muitíssimo grata pela sua presença. Né? Pessoal, eu só pôr um comentário aqui, o do Emerson, que ele para você ver. Bom dia, Rodolfo Adriano, gostando Ah, muito que da legal. live. Tivemos presença masculina aqui, viu, Rodolfo? Então, pessoal, um grande abraço para vocês. À noite a gente vai ter mais uma live às 20 horas com o psicólogo Luiz Carlos, que a gente vai continuar falando sobre esse tema da saúde masculina. Então, Rodolfo, um beijo grande para você, um abraço, Valeu, pessoal, e até Adriana. a próxima live. Valeu, gente.